Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico radiologista e neste vídeo vamos mostrar alguns sinais importantes da adenomiose na ressonância magnética. Inicialmente vamos fazer uma breve revisão anatômica. Nós temos aqui uma imagem de ressonância, corte sagital, sequência ponderada em T2, aqui a região anterior, aqui é posterior. Então nós temos aqui o músculo reto abdominal, o pubis, a bexiga, o útero. Observe aqui que nós podemos distinguir três zonas, três faixas aqui no útero. Esta região mais branca, na porção central e portanto com hipersinal, é o endométrio. Ele é mais branco, tem hipersinal porque é muito hidratado. Esta região, esta faixa escura, que ela deve obrigatoriamente ter menos que 12 milímetros, é denominada zona juncional e é muito importante no nosso contexto. E esta outra região é a porção mais externa do miométrio. Observe que a zona juncional ela também é miométrio. Ela é a parte do miométrio mais densa, mais compacta e portanto menos hidratada, e daí ela fica com hipossinal. Mas ela é miométrio. Neste esquema nós temos aqui um resumo muito didático da adenomiose. Então o que acontece na adenomiose é que as glândulas do endométrio penetram para dentro do miométrio e acabam formando esses cistos, focos de hemorragia, espessamento do miométrio, veja que o miométrio fica espessado, e há também um processo de proliferação, hipertrofia e fibrose no miométrio. Então esses achados irão refletir os sinais na ressonância magnética. Temos aqui então dois casos. Vamos a este, uma sequência T2 no plano sagital, onde você observa aqui a serosa, essa faixa escura, aí a porção externa do miométrio, a zona juncional e o endométrio. Observe que a zona juncional está difusamente espessada. Se medirmos aqui, dará mais que 12 milímetros de espessura, daqui a aqui. Portanto, temos um espessamento da zona juncional, temos então um diagnóstico de adenomiose. O espessamento ele pode ser regular, homogêneo, difuso, como neste caso, ou ele pode ser irregular, heterogêneo, como neste caso. Observe aqui embaixo que nós temos aqui uma zona juncional normal e de repente ela começa a se espessar, fica irregular. Então toda essa região aqui mais escura é zona juncional espessa. Observe que nós não conseguimos identificar a zona juncional onde deveria estar aqui, em localização e morfologia normal. Isso porque toda essa região mais escura e irregular é a zona juncional espessada, hipertrofiada. Então é outro sinal aí de adenomiose. Observe também que o útero está aumentado de volume e a parede posterior está bastante espessada. Temos aqui uma ressonância magnética, sequência STIR, que funciona como um T2 com saturação de gordura. É uma sequência também importante aí no diagnóstico da adenomiose. Aqui o plano sagital, aqui o plano coronal. Observe aqui no plano sagital que no fundo uterino a zona juncional está normal, de espessura normal. Aqui no corpo uterino, observe um espessamento da zona juncional e na parede posterior também há um espessamento focal com aspecto até nodular da zona juncional. Então temos um adenomiose com um adenomioma. Adenomioma, não é leiomioma. Adenomiose focal, que é conhecido também como adenomioma, quando forma esse nódulo de adenomiose. Realizando o corte coronal nesta região, obtemos esta imagem. Você observa aqui o endométrio
você observa aqui uma zona juncional normal e de repente ela se espessa, correspondendo a essa imagem de espessamento. E aqui também, na parede anterior, na porção inferior, há um espessamento da zona juncional. Portanto, sinais de adenomiose, esse espessamento da zona juncional. Temos um outro caso, ressonância magnética, sequência ponderada em T2, corte no plano sagital. Observe aqui a bexiga, muito repleta, e observe aqui o útero. Veja que temos aqui o endométrio, essa linha de hipersinal, essa linha branca. Temos a zona juncional da parede anterior, essa faixa escura está normal. Na parede posterior você não observa a zona juncional normal, porque na verdade toda essa região é a zona juncional espessada, hipertrofiada, levando com isso a hipertrofia da parede posterior da miometrial. Observe que dentro desse miométrio espessado existem pontos de hipersinal em T2, que são pequenos cistos no interior do miométrio, que são dilatações císticas das glândulas endometriais que invadiram o miométrio. Portanto, outro sinal aí de adenomiose. Veja que fazendo a ressonância com sequência T2 de alta resolução, você obtém uma imagem muito mais nítida. Então temos aqui T2 sagital, observe aqui a bexiga, o púbis, a coluna e o sacro e o útero. Observa o endométrio e aqui a zona juncional normal, essa faixa escura, e temos aqui um importante espessamento da zona juncional de aspecto heterogêneo. Então essa região toda é zona juncional espessada, heterogênea, com múltiplos focos de hipersinal em T2 que representam múltiplos cistos, estão aí dentro da zona juncional espessada, que é também miométrio. Observe o importante espessamento miometrial da parede posterior do útero. E este nódulo, essa imagem nodular com hipossinal intramural na parede anterior, é um leiomioma. Veja a diferença entre uma adenomiose e um leiomioma. O leiomioma ele é bem separado da zona juncional. A adenomiose faz parte da zona juncional hipertrofiada. Vejamos um outro caso. Temos aqui uma sequência T2 no plano sagital. Observe o útero bastante aumentado de volume, principalmente o corpo do útero, tanto a parede posterior quanto anterior, quanto o fundo uterino, todos espessados. Não observamos zona juncional e múltiplos pequenos cistos, esses pontos brancos, múltiplos pequenos cistos na intimidade do miométrio que encontra-se espessado. Portanto, um diagnóstico de adenomiose. Na sequência T1 com saturação de gordura, você tem múltiplos pontos de hipersinal, significando focos hemorrágicos no interior do miométrio. Então, são pontos hemorrágicos, apresentam hipersinal em T1 FET7 dentro do miométrio, também é um achado de adenomiose. Portanto, aqui mostramos os principais achados de adenomiose na ressonância magnética, que são útero aumentado de volume, espessamento da zona juncional igual ou maior a 12 milímetros, que pode ser regular, homogêneo, pode ser irregular, heterogêneo, pode ser focal, como aqui, pode apresentar pequenos cistos no seu interior e pode apresentar pequenos focos de sangramento vistos como pontos de hipersinal em T1 com saturação de gordura. Nesta parte final do vídeo eu vou me dirigir especialmente a quem realiza o exame, seja técnico, tecnólogo ou biomédico. Em relação à técnica de exame, você deve ter observado que a sequência principal que nós mostramos na maioria dos casos é a sequência sagital T2.
Então é necessário que você faça uma sequência sagital T2 de alta resolução, muito bem feita. Portanto, deve ser feita uma sequência com matriz alta, por exemplo, 512 por 512, com cortes finos e com uma relação sinal-ruído boa. E temos que pegar o eixo longitudinal do útero para demonstrar essa imagem. E para fazermos isso, a gente pega o corte axial e programamos o corte sagital aqui paralelo ao eixo longo do útero. Então o corte frequentemente ficará inclinado em relação à pelve, porque ele ficará paralelo ao eixo longo do útero. Será nesse sentido. Para fazermos os cortes coronais, você faz perpendicular ao eixo longo do corpo uterino. Aqui nós vamos valorizar corpo uterino. Então esta região, o colo uterino, evidentemente os cortes pegarão, mas a gente não vai inclinar pelo colo uterino. Vamos inclinar pelo corpo uterino, porque, como vimos, a adenomiose ela tem preferência pelo corpo uterino. Então, fazendo nesse sentido, perpendicular ao eixo longo do corpo uterino, obtemos essa imagem bem perpendicular, um coronal perfeito. E você vê o endométrio, a zona juncional, que é muito importante, e o restante do miométrio. Devemos ter, portanto, pelo menos duas sequências T2, né? O sagital T2 e o coronal T2, inclinados pelo útero. Devemos ter também uma dessas sequências, de preferência o sagital T2, com uma técnica de alta resolução, cortes finos, matriz alta, relação sinal-ruído o mais alto possível. Também é importante acrescentarmos pelo menos uma sequência T1 FET7, T1 com saturação de gordura, que vai mostrar os pontos hemorrágicos, que pode ser no plano sagital ou no plano coronal. São os dois melhores planos para avaliarmos aí a zona juncional. E também devemos ter pelo menos um dos planos, seja o coronal ou o sagital, na sequência T2 FET7, né, T2 com saturação de gordura, ou na sequência STIR. Muitos aparelhos fazem um T2 com saturação de gordura bem homogêneo, mas existem alguns aparelhos que não conseguem saturar a gordura de maneira homogênea na pelve. Então, aí nesses casos é melhor fazer um STIR em vez de um T2 FET7. Outros cuidados que devemos ter com a técnica do exame em relação aos artefatos de respiração. Veja que neste caso tem alguns artefatos de movimento respiratório. Então, para evitar isso, principalmente quando for adquirir a sequência sagital, você pode usar o trigger respiratório, pode fazer a sequência trigada. Isso vai demorar um pouco mais o teu exame, mas vai ficar com uma ótima qualidade. Outra opção é você usar uma banda de compressão. Você coloca uma faixa de compressão na parede anterior do abdômen da paciente, traciona um pouco, fica um pouco comprimido, isso diminui o movimento respiratório, ajuda bastante o exame. E uma outra coisa em relação aos movimentos peristálticos, ao peristaltismo intestinal, que também dá artefato de movimento sobre o útero. E nesse caso, muitos serviços usam os antiespasmódicos injetáveis, seja o Buscopan ou algum outro antiespasmódico, que pode ser intramuscular ou venoso, e é feito aí pela enfermagem com supervisão e com prescrição médica. É importante que você saiba que o antiespasmódico injetável ele tem uma ação rápida, ele começa e o seu pico de ação é nos primeiros 15 minutos. Então você deve fazer essa medicação, a enfermagem deve fazer essa medicação imediatamente antes da paciente entrar na sala de exame ou na hora que ela se deita na mesa de exame, porque daí durante o exame o antiespasmódico vai fazer o peristaltismo reduzir muito, o peristaltismo intestinal, o movimento intestinal vai reduzir muito durante o exame, que são basicamente os 15 minutos do exame. Se você fizer o antiespasmódico antes de fazer o exame,
pode ser que demore um pouco para a paciente entrar no aparelho e aí o efeito do antiespasmódico já estará reduzido. Então, não adiantou de muita coisa você fazer a medicação. É mais um cuidado aí que tem que ser tomado. Para pacientes que não colaboram, uma opção é você fazer as sequências em apneia. Então, existem sequências T2, Turbo-Spin Echo, que podem ser feitas aí em apneia. Existem também a possibilidade de você fazer sequências single shot, que também vai diminuir bastante os artefatos de movimento, tanto da respiração quanto de movimento intestinal. Sempre lembrando, então, que quem define as sequências a serem utilizadas é o médico radiologista responsável aí pelo serviço que você trabalha e que irá laudar esse exame. Portanto, você que faz o exame tem que estar orientado, tem que estar alinhado aí com o médico radiologista que é responsável pelo serviço. A princípio, para adenomiose não é necessário o uso de contraste venoso, do gadolínio. Então esses são os aspectos práticos aí na realização deste exame. Neste vídeo era isso, obrigado a todos e até o próximo.